Fala pessoal, seja bem-vindo ao BCAcast, seu podcast de gestão e liderança. Aqui falamos sobre negócios, sobre finanças e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos mergulhar num assunto que para você que quer montar o seu planejamento estratégico e crescer de maneira sustentável e evitar surpresas desagradáveis, né? Você então pega papel e caneta, vai anotando aí tudo. Hoje vai ser uma aula muito, muito interessante para o seu negócio. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial aqui para estar abordando esse tema com a gente. Bruno, ele que é professor, né, mestre em contabilidade pela UNB, mentor em finanças, escritor. Né? Então seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir abordar tudo aquilo que o empresário ali, principalmente o que está começando, e não só o que está começando, mas aquele que muitas vezes não tem um planejamento financeiro tão robusto, ele precisa saber aí para dar certo o negócio dele. Show de bola. Hoje a gente também está com dois convidados muito especiais, né? O Alisson, que você já conhece, né? Seja muito bem-vindo, Alisson. Estou por aqui. E nosso amigo, também você já conhece, participou de um dos nossos episódios também, o nosso amigo Felipe. Valeu, galera. Obrigado, Gabriel. Né? E hoje vamos entender como estruturar, né, Bruno, esse planejamento financeiro sólido, né, e evitar esses erros comuns, né, e garantir que essa empresa cresça de forma sustentável. Né? E você, com certeza, ou teve alguma dificuldade de modelar todo esse planejamento financeiro, né? Então, pega papel e caneta e já vai anotando, né, tudo que a gente for falando aqui. Então, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo que a gente tem trazido para vocês, tá? Bruno, todo mundo sabe a importância, né, da gente modelar esse planejamento financeiro, né, como a gente faz até uma analogia da área da saúde, né? Como cuidar da saúde. A gente sabe que a gente precisa cuidar, precisa modelar tudo isso, mas a gente só vai atrás quando de fato está lá perto. Né? E hoje o nosso ouvinte, ele é um tipo de empresário que montou seu negócio, montou o negócio e não tem tanta expertise financeira, ele precisa vender, ele precisa correr atrás de muita coisa, colocou um familiar no seu financeiro, né, e tem aquelas dificuldades de como que modela isso, como que faz. Então, hoje a gente vai trazer isso para ele. Então, minha pergunta para você é a seguinte: como que o empresário, hoje que tem o seu negócio iniciando ali, que não tem tanta expertise financeira, como que ele consegue, e quais são os caminhos que para ele modelar esse planejamento financeiro? Bacana, boa pergunta. Acho que talvez seja a pergunta mais importante aí que a gente pode fazer quando a gente está tratando de planejamento financeiro. Eu acho que dentro desses caminhos que a gente precisa trilhar, talvez o principal, assim, ponto de partida é a conscientização. É entender o quão importante é um planejamento financeiro de verdade. Porque a maioria das pessoas sabe que fazer algum tipo de planejamento é importante, mas elas muitas vezes não têm a dimensão do quão importante isso é. O quanto que isso pode fazer um negócio dar certo ou não dar certo. Então, eu acho que gastar um tempo com isso, ainda que seja pesquisando na internet mais a respeito, lendo algum livro a respeito, mas fazendo com que essa conscientização venha de uma forma mais robusta, ela é o primeiro passo para você, tipo, acreditar naquilo ali. Porque se você não acredita que aquilo é importante, para que você vai fazer? Né? Então, eu acho que talvez esse seja o ponto de partida essencial para você ter uma motivação para fazer aquilo, ou ainda que não tenha tanta motivação, para você fazer por saber que aquilo é importante. Você fala, cara, eu preciso. E aí, eu acredito que feito isso, tendo essa conscientização, um passo assim que eu diria que é aplicável totalmente também à nossa vida pessoal, né? Mas que com o negócio não é diferente. Que é você definir em que pé que você está agora, o lugar onde você está e aonde você quer chegar, sabe? Então, você ter essa consciência de meu negócio está assim e eu quero chegar em tal lugar. Ao menos pensar isso nesse ano, pensar isso, né, para os anos aí mais próximos, mas você ter essa ideia de, tipo, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Isso é muito relevante para você se situar e para você conseguir direcionar os seus esforços para algum lugar. Porque se você não tem essa ideia de aonde você quer chegar, muitas vezes você vai tomar decisões financeiras por impulso que elas não estão embasadas num ponto de chegada.
Então, isso é complicado. Não sei se já viram, assim, já tiveram alguma experiência com empresários que, de repente, perderam a mão, assim, Sim. acho que é alguma coisa que é complexa, né? E acontece com muita frequência. E eu acho que, assim, sabendo onde que você quer chegar, você vai definir as suas metas, você vai definir tudo aquilo, né, que vai fazer com que o seu negócio caminhe para aquele lugar. Então, esse eu acho que é um passo, assim, muito relevante, que não dá para ser negligenciado e que eu acho que muitos empresários não fazem. E qual que é o problema? Só, vamos, assim, pensando no não fazer isso. Qual que é o problema disso? Às vezes, você, sem fazer isso, vai acabar metendo os pés pelas mãos, pensando numa expansão quando não é hora de expandir, pensando em, de repente, fazer um estoque maior, sendo que, de repente, não é hora de você fazer um estoque maior. Trabalhar com, vamos pensar num revendedor de produtos, né? Trabalhar com outras marcas, ampliar o seu leque de marcas, sendo que aquele não era o melhor momento, sendo que aquilo ali não vai colaborar com o lugar onde você deveria estar caminhando. Então, são várias decisões, vai pegar empréstimo, sendo que aquele não era o momento. Então, assim, tudo isso tem a ver com você, onde você está mirando, né? Onde você, como empresário, está colocando ali a sua meta, onde você está colocando o seu objetivo. E isso, se não for bem feito, se não dedicar um tempo realmente para fazer isso, é muito fácil você se perder, né? Primeiro porque, para muitas pessoas, o negócio próprio, ele vai abrir a possibilidade de talvez ela começar a ganhar um dinheiro que ela nunca ganhou na vida. E muitas vezes fazendo isso, ela perde essa ideia de, cara, eu quero que meu negócio chegue aqui e começa a pensar demais no eu. Ah, olha só, eu tô ganhando isso, então vou tirar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer uma retirada maior, vou ter tudo aquilo que eu nunca quis, eu nunca pude ter, sempre quis e nunca pude ter. Só que o negócio dela fica escanteado. E ela já perdeu, às vezes, ali a motivação e também a ideia de onde que eu quero chegar com o meu negócio. Porque tá dando certo do jeito que tá, eu tô pensando só no hoje, eu tô retirando o máximo que eu posso e eu tô realizando os meus sonhos, talvez da minha juventude, da minha adolescência, aquilo tudo que eu sempre quis ter, nunca pude ter. E muitas vezes é uma forma, assim, muito precipitada de fazer isso e que vai fazer com que seu negócio vá por água abaixo. Né? Então, essa ideia assim, de estar sempre tratando com carinho esse objetivo, essas metas e esse ponto de chegada, isso daí não pode faltar, sabe? É algo essencial. E eu acho que, depois disso, uma coisa que as pessoas também, o pequeno empresário, sobretudo, ele realmente tem muita dificuldade, é o mapeamento dos custos que ele tem. Né? A gente pensar assim, vamos pensar para exemplificar um negócio de marmita, por exemplo. O cara produz marmitas. Então ele tem todo o custo, provavelmente ali, né? Que ele vai terceirizar às vezes a produção, vai ter um cozinheiro, uma cozinheira, ele vai ter os insumos dele, o arroz, o feijão, a carne e tudo mais. E muitas vezes ele não para pensar quanto custa para o meu business produzir uma marmita. Então ele precifica da cabeça dele, né? Ele fala, cara, eu acho que eu vou cobrar R$20, eu acho que eu vou cobrar 15. E ele coloca aquele preço. Só que ele não tem ideia de quanto aquilo custa para ele. E o problema é que se você não tem ideia de quanto custa produzir qualquer coisa na sua empresa, ou se for uma prestação de serviço, né, quanto custa para eu prestar aquele serviço, existe uma chance grande de você estar pagando para trabalhar ou de estar ganhando muito pouco. E por que você não percebe isso logo de cara? Porque muitas vezes você consegue pagar os seus fornecedores de forma parcelada. Então imagina que nesse mesmo negócio de marmita, o cara ganhe, vamos arredondar valores, assim, ele ganha 1.000 todo mês ali com aquele negócio, tá? No comecinho. E ele consegue pagar o fornecedor dele de forma parcelada. E ele faz essa parcela e tudo. E no primeiro mês ele ganha 1.000 e ele gasta 300. Porque ele tinha só uma parcela. Só que aí ele vai ter que comprar mais insumo no outro mês e vai entrar outra parcela. E no outro mês ele ganha mais 1.000, mas ele já paga 600 de parcela.
Então, o que sobra ali já diminuiu. Dali a pouco, no outro mês, ele vai ganhar 1.000 e ele vai gastar ali, né, somando todas as parcelas, 900. Vai ter um momento, né, se a gente partindo dessa premissa que ele não sabe cobrar direito, que ele está tomando prejuízo, que o que vai entrar para ele vai ser menos do que ele está gastando. E aí ele vai tomar um susto. Mas o negócio estava dando certo, por que agora está dando errado? Não estava dando certo. Só a questão do seu fluxo de caixa que você estava realmente jogando o que você tinha para pagar mais para frente e o que você ganhou você recebeu de uma vez. Mas a sua precificação já estava errada no início. Entender os custos faria com que você batesse o olho e falasse, não, cara, se eu cobrar isso na minha marmita, a conta não vai fechar. Então você vê, às vezes você consegue perceber um problema lá na frente. Não foi falta de venda. Esse cara, ele pode vender 1 milhão de marmitas que, como a precificação dele está errada, ele vai tomar prejuízo. E, na verdade, o prejuízo dele só vai ser maior. Então, o problema não é vender, muitas vezes. Por mais que a gente tenha essa ideia, né? O empresário tem essa ideia de que, cara, eu tenho que vender. O resto vai se organizando, né? O resto vai se encaixando. Beleza, você tem que vender mesmo, que nenhum negócio vai sobreviver sem venda. Mas se a sua precificação está errada, não adianta você vender. Então, o planejamento, ele vai ser também uma forma de você evitar esses problemas, né? De você não ter uma coisa básica, assim, de cobrar menos do que deveria, mas que a gente vê o tempo inteiro, principalmente para quem é pequeno, né, para negócios pequenos. Então, esse problema aí você já vai conseguir sanar ele ali, ou se você identificar, cara, realmente eu estou cobrando muito pouco, você vai se reinventar, vai tentar agregar mais valor ao seu produto, ao seu serviço, fala, cara, eu tenho que dar um jeito de cobrar mais. E é o que a gente vê muitos empresários grandes no Brasil falando. Aquele cara da Chili Beans, que eu gosto muito, o Caíto Maia, ele fala isso, ele fala, cara, como assim você vai dar 50% de desconto no seu produto? Vai ficar brigando por preço? Você vai ser mais um, você vai ser engolido. Então, assim, muitas vezes vale a pena você pensar em realmente entender seus custos, conseguir ali fazer uma precificação que faça sentido e, a partir disso, você de repente conseguir uma forma de agregar mais valor ao seu produto. Conseguir uma margem maior, né? Conseguir com que aquilo que você venda e o custo para você produzir aquilo seja uma diferença maior, para você conseguir lucrar mais, né? Ou então ele tem que colocar mais dinheiro no capital de giro, né, Bruno? Sim. Porque se for uma commodity, por exemplo, ele não vai conseguir agregar muito valor, né? E como também pode acontecer problema do jeito contrário do que você falou, né? O cara tem a precificação correta, tá tudo certinho, só que ele tem um desencontro de caixa do contrário do que você falou. Ele tem que pagar muita coisa à vista e vai receber depois. E por conta disso dá problema também, se ele não tem muito bem acertado um valor de fluxo de caixa ou investimento no caixa, né? É verdade. Isso também é muito comum, né? Você ter que pagar tudo à vista e você recebe parcelado. Se você quer receber esse parcelado, né, de uma vez, você tem que pagar uma taxa às vezes elevada. Antecipar cartão, maquininha, né? Exatamente. E que nem sempre é tão viável assim. Ou para se tornar viável, você tem que botar isso no papel e... né, fazer a conta. Fazer a conta. Mas é verdade, a gente pode ter o problema para os dois lados, né? Às vezes o problema é realmente só esse desencontro, às vezes é uma precificação errada, mas em todo caso, né, tem solução. Se você já identifica isso lá na frente, cara, eu compro à vista e eu recebo parcelado. Beleza, mas o que dá para eu fazer? Dá para eu antecipar, né? Dá para eu usar uma antecipação de cartão, dá para eu fazer isso, dá para eu fazer aquilo, dá para eu pegar um hot money, alguma grana para me suprir nesse tempo, mas isso vai ter, né, um custo. E aí, como que eu vou me organizar para que essa conta feche? Né? Eu acho que isso é muito importante. E veja, quando a gente está falando de planejamento, é justamente eu conseguir antecipar esses problemas. Né? Que, beleza, às vezes quando eu estou muito no início do meu negócio, alguns problemas, talvez de cara, eu não vou conseguir saber que eles vão existir. E se antecipar para ter uma conduta, né? Exato. Dentro do planejamento. Né? Exatamente. Às vezes eu sou inexperiente, eu estou começando negócio pela primeira vez. Não conhece o segmento tão bem, que esse é um problema, né? Exato. Muitos pequenos
empresários, quando vão iniciar um negócio novo, eles não estudam adequadamente o ramo, o setor, o mercado, que são prévias desse planejamento que você está falando, né? Sim. E aí eles começam a ter surpresas, né, ao longo do caminho, né? Aí tem que trocar a roda do carro andando, né? Exato. E isso gera, ainda assim, ainda mais desconforto, mais desafio, além do próprio mercado em si competitivo. Esses erros preliminares vão custar caro lá na frente, né? Com certeza. E é engraçado isso, sim, Alisson. Eu acho que, por exemplo, eu cansei de ver casos em que a pessoa nunca mexeu naquele ramo ali, nunca trabalhou naquilo. E aí, de repente, ela tem uma rescisão numa empresa, ou ela sai num plano de demissão voluntária, acontece alguma coisa, ela recebe um dinheiro, recebe uma herança, que seja, ela fala, cara, eu vou investir meu dinheiro nesse negócio, vai dar certo. Uma coisa bem hollywoodiana, assim, né? Que ela acredita que aquilo ali vai ser a virada. Ou às vezes assim, não, eu fiquei sabendo que um amigo, um fulano, tá ganhando dinheiro nisso. Exato. E falou que é maravilhoso, né? Porque as pessoas às vezes contam só, né, o lado bom, o lado virtuoso da coisa, né? Uhum. E isso que você tá falando realmente acontece muito. Eu conheci um caso bem interessante que o cara já tinha... Aposentou cedo, né? Antigamente a gente tinha essa questão de muitas pessoas começaram a trabalhar muito cedo, então com 50 anos de idade, né, já conseguiam se aposentar, começaram a trabalhar com 15, tempo de contribuição e tal, aposentavam cedo. E aí ele montou uma loja baseando-se naquilo que o irmão dele fez em outra cidade, em outro estado, né, e tudo, falou, cara, esse negócio vai dar certo. E pensou até mesmo na forma de montar o estoque, tudo, igualzinho do irmão. Só que ele não contou que a cultura era diferente. O tipo era uma loja de roupa íntima, né? Então, assim, a cultura era diferente. O tipo de roupa íntima que se usava na cidade dele era totalmente diferente, né? E assim, várias questões que não foram levadas em consideração. Imposto, lá tinha substituição tributária, ele tinha que pagar de uma vez, né? Fez a compra, já pagava no do irmão, não. Então, assim... N coisas que a pessoa às vezes não tinha ideia. E que talvez se pesquisasse mais um pouco, se dedicasse mais um tempo, se conversasse com o contador de uma forma, né, mais assim, cara, ó, tô chegando na cidade, não sei como é que funciona aqui, não sei como é que é a tributação, não sei disso, não sei aquilo, me ajuda, né? Muitas vezes ela só vai fazendo e, assim, no caso dele, menos mal, porque ele já era aposentado. Então, ele tinha recurso próprio para, numa emergência, né, fazer o negócio ali ainda ter uma sobrevida. E conseguiu fazer. Mas, e quando aquilo é tudo que você tem? E professor, você comentando aí, e aí o nosso ouvinte pode pensar assim, rapaz, fazer esse planejamento deve ser um negócio bem complexo, né? Ter que avaliar tudo isso previamente, ter que ter toda essa noção de mercado, né? Então muitos pensam que um planejamento financeiro, que eu ouço de muitos, é que é uma coisa hercúlea, é uma coisa muito difícil, né? E o que você acha, assim, a pessoa consegue fazer? Vamos pensar o pequeno empresário, que às vezes não tem muitos recursos para investir numa consultoria financeira. Sim. Como que essa pessoa que está nesse perfil, nessa condição de que ela mesma que vai ter que botar a mão na massa em tudo, porque ela não tem o recurso para contratar um Felipe, contratar um professor Bruno, um Gabriel, um professor Alisson, como é que essa pessoa consegue se sair em meio a tudo isso que você colocou, que é primordial? Ter toda essa análise, às vezes a pessoa por falta de expertise, você é um professor, você é um mestre, você tem toda essa bagagem que o credencia a falar com propriedade, mas muitos empresários eles só têm a expertise do negócio em si, mas não tem toda essa retaguarda administrativa e financeira. Como que esse indivíduo que está aí, o nosso ouvinte, que não tem essas percepções tão bem aguçadas, ele pode, por si só, fazer um planejamento desse, na condição de que ele não tem como investir num profissional à sua altura para isso? Bacana. Acho que é uma pergunta bem legítima, assim, porque é a realidade, talvez, da maioria, né, dos negócios. E eu acredito que, primeiro, a gente tem necessidades de... um planejamento mais elaborado ou menos elaborado, diferentes, a depender do negócio. Então, muitas vezes o pequeno negócio, ele não precisa fazer uma coisa, né, dentro de tudo que a gente tem de técnica, de tecnologia, de tudo, porque é inviável. Né? Aquele empreendedor, provavelmente, ele vai bater o escanteio, vai cabecear. Vai fazer tudo. Né? Exatamente. Então, é inviável. Mas ele entendendo essa lógica de,
primeiro, preciso entender onde que eu quero chegar aqui com o meu negócio. Beleza, e onde que eu tô? Ok. Preciso entender essa dinâmica dos custos da minha empresa. Vamos falar assim, são pilares fundamentais que você entende que não pode faltar. Não pode Repete faltar. para a gente aí, para o nosso ouvinte anotar, porque são, de tudo você fala assim, ó, tem que ter isso aqui, no mínimo você vai ter que considerar essas premissas, né? Bacana. Vamos lá. Eu diria isso. Primeiro, acho que até começando um passo mais atrás, botar na cabeça que planejamento é importante. É essencial que você precisa fazer, ainda que seja simples. Beleza. Fez isso? Define essa questão de onde você está, aonde você quer chegar, define essas metas para o seu negócio dentro de uma coisa mais razoável, de um cenário mais razoável, que você vai, obviamente, eventualmente ter que ajustar e tudo mais, mas defina isso, defina em que pé você está, aonde você quer chegar. Entenda, depois, a sua estrutura de custos. Quanto que custa para você, vamos pensar no negócio de marmita, quanto que custa uma marmita? São vários sabores. Quanto custa cada sabor? Beleza. Entenda isso, né? Pense nessa questão da precificação. Cara, minha precificação que eu pensei de colocar de valor do produto tá ok, faz sentido. Beleza. Entenda o restante daquilo que você tem que pagar, dos seus dispêndios dentro da empresa. Poxa, eu tenho algumas coisas que... eu tenho essa dívida aqui, eu tenho uma parcela aqui, para eu começar o negócio eu precisei pegar um dinheiro. Maquinário, né? Comprar maquinário, eu precisei de alguma coisa. Vai colocando, coloca isso, monta um fluxo. Todo mês vai ter que ter esse dispêndio aqui desse valor. Beleza, a gente fez isso, agora a gente tem que começar a pensar na nossa entrada. Né? Qual que é a previsão que eu tenho de recebimento aqui? Qual que é a minha perspectiva de venda dentro de um cenário minimamente realista, assim, né? A pessoa, ela pode ir com muita sede ao pote e falar, eu vou vender tanto. Otimismo exacerbado, né? Seu planejamento virou uma peça de ficção. E vai ser pior ainda, porque ele vai te fazer achar que você pode gastar sem dó. Né? Então, assim, muita calma. Seja, né, assim, seja prudente, seja realista. Pense ainda mais assim, se você está começando agora, de fato é difícil pensar o quanto que você vai conseguir vender, né? Mas assim, então tente ser prudente, tente ser bem pé no chão mesmo. Se você já vende há muito tempo, você já tem um histórico. Tem uma experiência. Uma experiência, você consegue prever, poxa, nos últimos tantos anos eu vendi assim. Aí o que você tem que levar em consideração talvez para o ano corrente? A economia. Como é que está o país? Como é que está a taxa de juros? Como é que está tudo? O que isso impacta no meu negócio? Olha, se você já tem uma base, né, uma série histórica grande, tente olhar para trás e ver cenários semelhantes, ou com uma economia com juros altos igual a gente está vivendo, ou em épocas mais difíceis que aconteceu alguma coisa, como pandemia, como N coisas aí. Como que seu negócio se comportou? Então, Perfeito. Você vai assim, em tempos difíceis, meu negócio se comportou dessa forma. Porque tem negócios que, às vezes, com juros altos, ele pode até ir melhor, né? Enfim, mas a maioria dos negócios, assim, do dia a dia, a gente vê inflação alta, juros altos, o negócio tende... Quais são as vulnerabilidades do teu negócio, né? O que em torno dele é vulnerável em termos, vamos falar assim, externos, né? Macroeconômicos. Isso. O que afetaria o meu negócio, independente da minha ação? Né? Exatamente. Com juros altos, impacta meu negócio? Sim. Né? Quando chove menos, impacta meu negócio. Quando chove mais, Clima. impacta meu negócio. Verdade. O cenário, né? Nós estamos agora no Laninha, né? Que não é o El Ninho. O Sim. que isso reflete no meu negócio? Eu vendo sorvete, entendeu? Vai fazer mais sol, menos sol, então são... Quais as condições externas Quais que são a gente as não condições controla, externas, né? Que a gente não controla. Isso no caso, até quem está começando também, mas para quem, como o professor Bruno colocou, já tem um negócio já rodando há um tempo, é crucial também fazer esse planejamento. Com certeza. Mais crucial ainda, eu diria, porque ele já vem numa toada. Exato. E se ele não estiver sempre verificando as minúcias, lá, os pormenores, ele pode entrar num platô e depois num declínio, se ele não estiver bem atento a essas questões. Né? Show. Professor Bruno, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão do empreendedor ele ser um cara muito comercial. O cara está focado muito em vendas. Sim. Mas ele entendeu essa necessidade, essa importância desse planejamento estratégico para a empresa dele, só que ele está lá com o planejamento todo bonitinho, todo montado, ele mapeou todos os custos, mapeou tudo, ele entende que ele precisa fazer isso na empresa dele,
E eles perguntam, como que eu vou aplicar isso de maneira prática no meu dia a dia? Uhum. Como que eu vou aplicar isso nas minhas vendas? Como que eu vou aplicar isso nos investimentos? Como Bacana. que ele consegue, de forma clara e objetiva, visualizar isso em uma planilha, em algum local, já que ele não tem esse background e essas pessoas por trás ajudando ele a orientar. Tecnológico, né? Isso. Cara, que ele não tem uma equipe qualificada, Sim. vamos colocar financeiramente, para poder fazer isso. Isso. Ele sempre fez por conta própria, né? Uhum. Aprendeu na famosa Street University. É isso aí. Exatamente. Excelente. Eu acho assim que definir a forma mínima viável que você consegue fazer com os recursos que você tem. Então, hoje em dia, em média, todo mundo vai conseguir usar uma planilhazinha, né? Pode não ser a realidade de todo mundo. Pode, use o papel, mas use alguma coisa, né? E você conseguiu ali montar e fazer algo, esse planejamento não pode ser uma peça de ficção. Ele tem que servir para você acompanhar o seu negócio, para você ver se você está chegando lá, se aquelas metas estão fazendo sentido, se a sua previsão de vendas ela está ok, se de repente aqueles gastos que você pensou, eles não estão muito fora do planejado, se de repente você começou a gastar demais, se de repente os custos do seu produto não, por conta, né, da inflação e de tudo, não aumentaram demais, e aí já aquela conta já não faz sentido, você tem que revisitar aquilo ali. Então, esse acompanhamento, ele é importante, precisa ser periódico, aí cabe cada, né, gestor, cada empreendedor olhar para o seu negócio e ver qual a periodicidade que eu tenho que fazer esse acompanhamento, né? É semanal, é quinzenal, é mensal? Alguma periodicidade tem que ter, porque é como na nossa vida, se a gente não coloca, né, um dia específico às vezes para fazer certas coisas, a gente não faz, né? Se eu não defino que, sei lá, segunda, quarta e sexta vai ser o dia da academia, provavelmente eu vou ficar empurrando e eu não vou fazer nunca. Então, se você define logo, cara, pelo menos assim, último dia do mês eu vou parar, eu vou olhar as minhas planilhas, eu vou olhar o meu planejamento, eu vou sentar com calma, eu vou ver se isso está fazendo sentido, eu vou ver se eu estou seguindo de fato o que eu planejei, eu vou ver se as vendas estão se comportando como a gente pensou. Já está muito bom, sabe? Se você conseguir definir isso, tá ótimo. E aí você tem uma outra questão. Eu, como às vezes o dono do negócio, sócio, eu não tenho tempo para fazer isso toda vez. Então, mas eu tenho um funcionário que não sabe nada e que talvez ele seria uma pessoa que poderia me ajudar nisso. Consiga pegar um tempo e colocar esse cara para ser capacitado. Seja você ensinando aquilo que você já sabe, seja colocando ele para assistir cursos, né, baratos, cursos que sejam de qualidade, mas com um custo, né, assim, reduzido, ou para, de repente, converse com o seu contador, que seja alguém que entenda disso, né, porque infelizmente nem todo profissional a gente sabe que está capacitado, mas coloque seu contador, às vezes combine com ele, de repente combine, né, alguma coisa assim para ele dar uma capacitação para o seu funcionário, ver se ele faz isso, se a empresa dele trabalha com isso. Enfim, pense o que pode ser feito para que você tenha essa parte aí, né, feita minimamente, ao menos, né, para que você não tenha surpresas ruins aí durante o seu percurso. Bacana. Bem, só repassar então, pensa que eu sou esse empresário aí, eu tenho minha lojinha de marmita ali e eu quero saber para aplicar. Então, passo 1, eu vou ver o quanto que eu quero vender nesse próximo ano, né? Então, eu vou pegar o que eu vendi no ano anterior e vou fazer uma projeção para o ano atual, né? Ou para o ano seguinte. E uma projeção sempre o quê? De um crescimento referente ao mês correspondente, correto? Isso. Então, eu quero crescer a média de 10% ao ano. Então, quanto que eu vendi em janeiro do ano passado? Vendi 100 mil. Eu quero crescer 10% para esse próximo ano. Então, quanto que eu vou vender ali? Mais 10%, enfim. E assim, mês a mês. Correto? Isso. Correto. Eu acho que muita gente também comete um grande erro nesse momento aí de falar assim, eu vou vender todo mês igual. Exato. Sendo que isso não acontece. Tem sazonalidade, né? Todo negócio tem a sua sazonalidade. Sim. Beleza? O segundo ponto, eu preciso mapear os meus custos. Isso. Quais são os custos fixos do meu negócio? Ou seja, aqueles custos que, independentemente de quanto que eu vende, ele não muda, ele vai ser igual. Aluguel. Exatamente. Aluguel, água, luz, seja o que for, né? Mas a conta de luz varia quanto que eu gasto. Varia, mas se você não vende energia, ele não é um custo variável, né? Ele é um custo fixo, né? Então, eu coloquei ali. Quais são os custos variáveis meus e quanto que eles representam? E assim depois, qual que é o custo do meu produto, ou do meu serviço. Exato. Beleza? Sim.
Depois, quais são as dívidas que eu tenho para poder pagar nesse ano, mês a mês? Janeiro, fevereiro, março, abril. Exatamente. Beleza? E o que eu já tenho de planejamento de recebíveis para esse ano do que eu vendi nos anos anteriores? Também já tem um planejamento ali, né? Sim. E depois, do que eu tenho previsão de vender, quanto que eu recebo ele no mês que eu vendi? Porque nem tudo que você vende nesse mês, você recebe nesse mês. Poxa, eu tenho uma previsão baseada na minha média de, sei lá, 50% do que eu vendo eu recebo à vista e 50% eu recebo a prazo em 3 meses. Que é onde muita gente se perde aí. Exatamente. É onde o cara quebra. Que a gente chama o ciclo financeiro. É aí onde a gente tem um ponto de atenção que você falou, queria que você desse uma ênfase nisso, porque muitos vendi 100 mil, mas no caixa não foram refletidos esses 100 mil reais, só que ele tem despesas variáveis e fixas que vencem dentro de 30 dias. Exatamente. É onde muito empreendedor quebra crescendo. Exatamente. Vendi muito, mas o passivo dele tá gigantesco, ele não tem dinheiro para pagar porque ainda não recebeu. Exatamente. E aí o preço que se paga para antecipar, muitas vezes esse valor é muito alto. É muito alto. Exatamente. E se ele antecipar, ele vai ter quase nada de lucro, né? Vamos supor, se ele estiver vendendo uma commodity. A margem é pequena, é mínima. Sim. Então, se ele antecipa o valor de cartão, ele vai receber quase nada de lucro, né? Por ele até der prejuízo no negócio dele. Exato. Então, aí vamos supor que eu recebo na média de 50% à vista, 50% a prazo, e esse a prazo eu recebo em 3 meses. Então, eu faço ali aquela projeção para os próximos 3 meses e vou ter o meu cenário. E vou ver se a conta está fechando. É isso. Olhei para isso daí, a conta não está fechando. Está dando negativo. O que eu faço? Você pode trabalhar com algumas frentes diferentes, né? Primeiro, aí é uma questão mais estratégica mesmo. Será que o meu problema é que eu vendo pouco? Essa é uma primeira hipótese, né? Se você entende que tá tudo certinho, que realmente o melhor caminho, às vezes, não é você aumentar o seu preço. Você acha que se você fizer isso, de repente, vai ter menos vendas, que isso não vai ser uma coisa fácil. Vai ficar muito acima do mercado. Muito acima do mercado. Então, cara, tem que vender mais. Como é que eu posso fazer isso? Poxa, hoje em dia, a gente tem muitas estratégias que a pessoa pode aprender sozinha, inclusive. Eu digo isso porque, assim, eu aprendi marketing do zero, sozinho, fazendo tudo pro meu negócio. Hoje eu terceirizo, mas, assim, eu comecei a fazer tudo olhando YouTube, depois comprando curso barato e, assim, eu fui. Então, hoje você consegue fazer tráfego, né, das suas propagandas, dos seus criativos que você, né, dos seus vídeos, das suas, enfim, dos banners, de tudo do seu negócio, por um preço bem acessível, escolhendo ainda o raio de quilometragem, de distância das pessoas que vão receber essa propaganda. Então você fala... E o perfil, né? E o perfil. Eu quero a idade, interesses, tudo. Você consegue, por exemplo, no Instagram, né, ou Facebook, você consegue, no gerenciador de anúncios, fazer com que a sua propaganda chegue para pessoas com o perfil que você acha que faz sentido para o seu negócio. Então, você vai acertar de início? Talvez não. Talvez você pense que é um perfil X e não dá muito certo, você vai trocando, é tentativa e erro. Marketing acaba sendo muito isso. É você tentar com base no que você entende, mas depois, então, eu diria isso. É você fazer com que as suas vendas, nesse caso, né, nesse cenário que a gente colocou, elas aumentem. Ah, vai ser por meio de Instagram. Cara, eu acho que é o que tende a dar mais certo. Né? O Google... propaganda também na rede de busca lá, para a pessoa procurar restaurante, marmita, alguma coisa, já você aparecer para ela, eu iria por esse caminho. Mas tem como você trabalhar também mais no tradicional? Tem. Panfletagem, parcerias, N outras coisas, né? Só que eu acredito que a maioria vai cair nessa questão. Cara, tô com algum problema e a conta não tá fechando. Na maioria das vezes... né? Eu digo assim, desses negócios mais tradicionais, a questão vai ser venda. A questão vai ser venda. Concordo, porque muitas vezes o custo fixo é aquele mesmo, da região. Não tem muito o que fazer, não tem né? muito o que fazer. O seu custo variável, que vamos dizer que são os seus insumos, são as suas mercadorias, seja para revenda, ou seja para poder produzir ali os insumos mesmo na marmita, já estão tudo dentro de um controle razoável, né? Você não consegue comprar mais barato do fornecedor, até porque se é pequeno, você não consegue barganhar tanto preço. Então, eu concordo que seria realmente aumentar as vendas. E aí, aumentar as vendas, você vai pensar, como eu vou aumentar as vendas? O professor Bruno deu uma dica na questão de você ter estratégias de marketing, divulgação,
E também entender uma coisa importante, a sua capacidade de produção, já que a gente está falando de algo, dessa questão da marmita. É verdade. Ou na média de venda, se é um produto que você só revende, né? Para você poder entender o seguinte, bom, se eu tenho uma média de venda de 1.000 produtos por dia, eu não vou aumentar 2.000 produtos do mês para o outro. Então aí você vai ter que... Gradativo. E muitas vezes aí, até o produto chegar, o negócio chegar no patamar desejado, seus custos estão calibrados. A sua venda você não vai conseguir aumentá-las exponencialmente ou significativamente de um mês para o outro. Aí o que às vezes deve acontecer é que a gente fala de cortar na própria carne. É o empresário reduzir a sua retirada, né? Ou aquilo que ele tira, o seu lucro, vamos dizer assim, para que a conta possa fechar. Sim. Porque muitas vezes está dando negativo, porque lá no planejamentozinho, vamos dizer, lá na última linha tem retirada do sócio Felipe, ou do, né? Quanto, lucro. Né? Quanto? Aí você está tirando lá correspondente a 20%, 30% da tua venda. Que você está tirando e botando no seu bolso. Porque você tem seus compromissos pessoais para poder também cumprir. E às vezes está dando negativo por isso. Né? Às vezes você tem que cortar na própria carne para que a conta fechar. Tomar capital de giro para isso, eu não vejo que seria o melhor caminho. Antecipar um cartão, se você colocar lá o jurozinho da maquininha, da moderninha lá, e se aquilo realmente trouxer uma positividade, pode ser um caminho. Você está pagando o custo de oportunidade para isso, né? Mas tudo bem. Mas pegar o dinheiro em banco, que é o que muitos fazem, para poder suprir capital de giro e não trabalhar o que é o cerne, que é aumentar a receita, entendendo todos os fatores, seja a capacidade instalada que eu tenho, que me impede de produzir mais. Poxa, se eu só consigo vender 100 marmitas por dia, porque só sou eu que faço. Então, talvez se você contratar um auxiliar de cozinha, você consegue produzir mais e vender mais. Então você vai colocar todas essas perguntinhas, o que está te impedindo de vender e o que você tem que fazer para vender mais. E aí sim, se você tiver que talvez lançar a mão de um empréstimo para comprar um outro fogão, já que a gente está dando esse exemplo das marmitas, aí eu acho que é interessante. Então pegar dinheiro emprestado de banco nem sempre é ruim. Muitos pequenos empresários têm essa ideia. Não posso pegar dinheiro só que eu trabalho com dinheiro à vista. Tudo bem, se você escolheu essa política, tudo bem. Mas às vezes você não tem o capital para poder comprar, as suas vendas não estão entregando um valor que você possa tirar para reinvestimento. Sim. E às vezes você pode lançar mão de uma linha de crédito numa instituição financeira que você vai comprar os materiais necessários para produzir e vender mais. Aí eu acho que é um investimento saudável. Agora, pegar dinheiro para poder pagar salário, para poder pagar água, pagar aluguel, eu acho que você está entrando sim, começando a entrar numa bola de neve que você dificilmente vai conseguir sair. Né? A gente entendeu a palavra, né? Investimento. Se o cara está pegando um dinheiro, ele tem que entender primeiro a margem dele de lucro, para entender se ele vai conseguir dar conta de pagar aquela mensalidade. E entender que é um investimento, ele não pode pegar aquela verba e utilizar em outra área. Né? E outra coisa importante também é a gente entender aonde que o cara ele zera a conta. Porque você falou, ele tá indo no prejuízo, mas para eu chegar no meu 0 a 0, que é o famoso break-even, né? Quanto que eu preciso produzir, quanto de equipe eu tenho que ter, que aí você junta tudo isso, eu já tenho a minha meta. A partir do momento que eu estabeleço a minha meta, agora eu vou ter que criar os caminhos para chegar nela, né? E aí o Alisson tocou num ponto muito importante, que é um ponto que é essencial para a sustentabilidade do negócio. É quando o dono da empresa, ele confunde a sua vida pessoal com a sua vida financeira. Né? E aí é um ponto que acho que é interessante a gente também falar para o nosso público, é como que o empresário ele consegue se blindar para que a vida pessoal dele não impacte na vida da sua empresa. Cara, isso é uma realidade, assim, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que é muito comum. E eu não estou falando só de empresas extremamente pequenas, assim, sabe? Eu já peguei empresas com porte maior que isso era frequente. Né? A mistura de contas pessoais sendo pagas pela empresa e às vezes retiradas não programadas para a vida pessoal da pessoa, isso, olha, é um problemão. E eu acho que a ideia é simples, você como empresário, o que você vai ter ali? Um prolabore definido, uma distribuição de dividendos, é isso, bem planejado, bem certinho e tal. Mas faltou pagar isso aqui. Se vira, é sua conta pessoal. Né? Isso não é problema da sua empresa. Então, eu acho que respeitar essas questões é o primeiro passo. Pensar que são duas pessoas diferentes, uma pessoa física, uma pessoa jurídica. E eu costumo falar... Assim, eu trabalho bastante com mentoria para pessoas físicas, né, para essa organização financeira e tudo, que
um CPF desorganizado e que faz tudo errado na sua vida pessoal, financeira, provavelmente vai refletir no CNPJ, vai refletir na empresa. Então, assim, é importante que o empresário, ele cuide da saúde financeira pessoal dele também. Que ele busque trazer isso para a vida pessoal. Não adianta ele querer que a empresa dele seja totalmente organizadinha e bonitinha se a vida pessoal dele está uma bagunça. Provavelmente não vai dar certo. É muito comum, eu conheço, assim, pensando em vários tipos de negócios, restaurantes grandes mesmo, assim, com chefes renomados que aparecem na televisão. E que a vida pessoal do cara é uma bagunça e que o restaurante, os pagamentos, a parte financeira são uma bagunça. Assim, que ninguém imagina. Às vezes come lá gente, assim, né, milionários, bilionários talvez, assim, e que por trás, o background, você vai conversar com os funcionários, você vai ver como é que a coisa funciona. Tá tudo errado. Então, assim, é isso. Eu acho que essa separação ela é importante, ela é essencial e não adianta você querer continuar com a sua vida financeira pessoal bagunçadíssima achando que a sua empresa não vai ser afetada de nenhuma forma. Isso é um dos maiores erros, né, hoje em dia dos empresários, né? Confundir toda essa necessidade, porque quando você tem a necessidade da pessoa física, você fala, não, mas eu tenho uma empresa que vai me suprir ali, eu vou conseguir arcar com esse custo e não vou ficar prejudicado. Sendo que você está prejudicando diretamente sua empresa, né? Exato. Os empreendedores iniciantes que eu costumo lidar, geralmente eles estão com a vida pessoal deles, vamos dizer assim, de ponta cabeça, financeiramente falando. Aí eles pensam em abrir um negócio justamente para resolver isso. E faz sentido o que eles estão pensando. Cara, minha vida financeira não está legal, eu sou lá um servidor público, tenho um salário que não muda, né? É estável, então eu tenho um emprego, meu emprego não muda, eu preciso de uma outra renda e eu tenho um negócio que eu possa empreender e ganhar mais. Só que aí é onde você está dizendo. Ele se esquece de, primeiro, estabelecer conceitos importantes na sua vida pessoal para que a empresa possa ter essa precisão financeira, ter essa previsibilidade e ser uma empresa salutar e saudável. Então ele vai para o negócio, mas ele carrega todas as vicissitudes que ele tem, todos os vícios. Né? Tudo que ele faz na vida pessoal dele de cartão de crédito, ele leva para a empresa. E aí acaba que torna o cenário dele em médio e curto e médio prazo até pior do que estava quando era só pessoa física. Exato. Isso eu estou falando para o empresário que está iniciando. E aqueles que já estão trabalhando, estão rodando, eu acho que o desafio ainda é maior, porque a empresa é grande e ele olha muito dentro do caixa. Quanto que eu tenho aqui hoje? Caraca, amanheceu aqui, né? Segunda-feira o caixa está com R$500 mil. Aí ele fala assim, vou viajar. Ele vai lá e lança a mão de 100 mil. Só que aqueles R$500 mil, Felipe, todo ele já está comprometido. Todo aquele valor está comprometido com boleto de fornecedor. Do que tem para pagar, do que tem para pagar. E isso que você falou é uma verdade, diria, absoluta. Porque eu já vi empresas grandes com esse tipo de problema de caixa por conta de sócio. Porque ele analisa apenas o contexto caixa. Ele não entende a questão lucro, ele não entende a questão custo e ele vê só caixa. A empresa está vendendo, como o Gabriel falou, a empresa está vendendo muito. Caramba, nós estamos aumentando cada vez mais nossas vendas. Mas ele não está enxergando a ponta da linha, primeiro, ou porque ele não entende bem de finanças, ou porque ele não tem uma equipe que traga essa clareza para ele. E aí ele começa a entender que ele está ganhando muito dinheiro. Então, existe uma falsa sensação, o caixa ele te dá uma falsa sensação de prosperidade. Não confie no caixa da sua empresa. Ele pode te dar uma falsa sensação de prosperidade. Faça uma análise minuciosa antes de você lançar a mão, como você falou. Retiradas não programadas. Eu acredito que esse termo que o professor Bruno usou, ele é fundamental para aqueles que querem ter uma estrutura financeira sólida dentro de uma organização, seja ela pequena, seja a sua empresa uma empresa pequena, você seja um microempreendedor individual, seja você um mega empresário. As premissas, as bases são as mesmas e a gente não pode esquecer disso. Misturar CPF com CNPJ, eu diria que é o início do fim. Você já está fadado ao fracasso se você fizer isso. Como também o inverso, né, Alisson? Ele pode estar com caixa horrível, só que a empresa dele está muito lucrativa. Ele só está com um desencontro de caixa aí em relação ao quanto que ele recebe, quanto que ele tem que pagar e deixar ali de capital de giro, né? E às vezes ele pode ser enganado e muitas vezes pode até quebrar por conta disso, por esse desencontro de caixa. E aí, onde eu vejo que o planejamento financeiro ele vai ajudar muito, principalmente na parte de compras, né? Por exemplo, agora ocorreu aí a questão do aumento do petróleo e da gasolina, né? Uhum.
Mas e quem comprou há um mês atrás? As grandes companhias aí de postos de combustíveis de redes, né? Que comprou há um mês atrás e encheu todos os tanques, está com o tanque tudo cheio. Agora ele vai ter uma margem de lucro muito melhor em relação aos demais. Verdade. Mas porque com certeza ele tem um bom planejamento financeiro. Ele sabe que ele tem que deixar um certo dinheiro, entre aspas, parado, que está nos produtos dele, porque enquanto ele deixa dessa maneira, ele está valorizando o produto. Porque o preço do fabricante ou de quem é o produtor está crescendo e todo mundo vai comprar mais caro, só que ele já comprou mais barato lá atrás. E por isso ele vai conseguir vender com uma margem boa agora. Sim. Só que se ele não tem um planejamento financeiro bom, ele não consegue fazer isso. Igual o professor Bruno falou. Você já conhece a sua série histórica. Você sabe que normalmente, início de ano é quando tudo aumenta. E se você tem uma reserva financeira para fazer isso, bom, eu já estou escutando que vai aumentar o petróleo e vai encarecer o frete. Eu tenho uma grana, eu sei que eu vou precisar dessa matéria-prima para daqui 30 dias. Eu vou fazer essa compra aqui com o fornecedor agora. Se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer daqui 30 dias, eu faço com preço maior e isso vai impactar na minha margem. Exato. Né? Então eu posso comprar agora com preço menor e vender lá na frente com uma margem maior, gera uma alavancagem operacional gigante com isso. Né? Então a gente precisa ter realmente planejamento financeiro como uma base. Agora eu ouço muito, professor Bruno, de empresários que dizem assim, eu não entendo nada de números, não quero entender nada, não quero nem saber. Eu tenho quem faça. Você acha que essa afirmação ela é prudente? Cara, muitos fazem. Sim, é super comum mesmo. Eu acho que, assim, é uma coisa bem fora da casinha. Você querer ser um empresário que não entende de números, sabe? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Você precisa entender o mínimo para que você não fique na mão das outras pessoas. Para que você consiga olhar ali os teus números, os teus indicadores, olhar a tua contabilidade ao menos minimamente e você entenda o que está acontecendo. Então, se você não está afim de entender disso, não brinque de ser empresário. não vá por esse caminho. Eu digo isso categoricamente. Eu acho que você pode fazer várias outras coisas, preste serviço para outras pessoas, faça outras coisas, mas não seja empresário. Porque nessa questão dos números, vamos dar um exemplo que a gente falou aqui, que muita gente fala, né? Não, negócio de pegar empréstimo, pegar investimento não dá certo. Depende. Vamos colocar um cenário assim, pegar uns números muito discrepantes para ficar claro o exemplo, né? Vamos supor que se eu comprar agora, eu vou pagar 10% mais barato do que se eu comprar daqui a 60 dias. E baseado no meu histórico, eu já sei que eu tenho ali entre aspas, um mínimo de vendas. Mas para eu comprar agora 10%, eu tenho que pegar um empréstimo que eu vou pagar 2% de juros. O que compensa mais? Você pagar 10% mais caro na mercadoria ou você ter um prejuízo de 2% de juros, mas você vai estar pagando 8% mais barato na mercadoria? Exato. Mas se você não entende números, se você não consegue fazer boas análises, que jeito que você vai chegar nessa conclusão? Pô, achismo é que nunca. Não existe achismo. Né? O que a gente entende do planejamento financeiro é que ele é uma ferramenta de tomada de decisão. Né? E Exato. É claro que isso vai beneficiar toda a organização e toda a instituição. Além dos benefícios que a gente trouxe aqui, professor Bruno, quais são os outros benefícios, além dessa clareza na tomada de decisão, que o empresário ele vai ter ao montar um planejamento financeiro bem estruturado? Eu acho que são vários, assim. Desde essa previsibilidade de vendas, que acho que é o primeiro, esse exercício de tentar estimar quanto que eu vou vender, isso vai ser muito positivo para você ter um acompanhamento, para você tomar decisões em cima disso e tudo mais, acho que esse é o primeiro. A questão das compras, você estimar o quanto que você precisa comprar para repor estoque, para fazer com que o seu negócio gire, isso também o planejamento vai te trazer isso. E aí, só fazendo um parênteses, é muito comum as pessoas, na vida pessoal, terem essa questão de compras como regulador emocional, que é o quê? Estou deprimido, vou comprar para eu ficar feliz. Estou mal, vou comprar para eu ficar feliz. E muitas dessas pessoas trazem essa lógica para o negócio. Então, eu já vi casos da pessoa ter um estoque absurdo porque ela gosta de comprar. Ela pegou o que ela faz na vida pessoal dela, vou comprar porque eu gosto de comprar, porque eu sou um comprador compulsivo, ou porque eu uso isso como uma forma de me sentir melhor, e eu levo para o negócio. E ali vem o fornecedor, me apresenta um catálogo, eu acho tudo lindo, maravilhoso, eu tô mal naquele dia, eu compro tudo. Eu compro um monte, eu vou fazendo um estoque gigantesco que não faz sentido, que eu não vou girar ele em um ano, 2 anos, 3 anos,
mas eu tô ali. Então, assim, vai me ajudar com essa parte de compra, vai me ajudar com a questão de financiamentos, empréstimos que eventualmente a gente vai achar que é vantajoso ou não, né? Como a gente falou que se você não faz a conta, às vezes você vai ter, de repente, uma posição de, eu nunca vou pegar empréstimo. Mas, cara, às vezes você vai estar fazendo dinheiro com o empréstimo, né? Eu conversei, inclusive, com um amigo meu tá morando fora, Bruno também é o nome dele, mora nos Estados Unidos hoje, trabalha com mercado imobiliário lá. Ele falou, pô, Bruno, aqui o cartão de crédito tem uma taxa tão baixa que vale a pena eu me financiar pelo cartão de crédito para eu fazer alguns negócios. É mesmo, ele, cara, vale a pena. Dependendo do negócio, vale a pena. Por quê? Fez a conta, viu que compensa ele, apesar de às vezes naquele momento não ter aquele dinheiro em caixa, ele se financia com cartão, ele faz aquele negócio, mas o dinheiro que ele recupera nessa venda que ele vai fazer em seguida é bem maior, então as coisas vão funcionar, né? Então, assim, você tem isso, você tem a questão de expansão do negócio ou não, vale a pena nesse momento, né? Tendo visto o meu planejamento, a gente caminhar para uma expansão, às vezes, como o professor Alisson falou, da questão de às vezes a minha produção, hoje ela não dá conta de absorver, né, aquilo que vai chegando a mais. Então eu estagnei, eu dou conta de vender para esse público aqui. Se eu tiver um pedido de, 1.000 a mais de produto, eu não dou conta. Então, poxa, às vezes eu vou ter que expandir, vou ter que ter alguma coisa a mais, funcionário a mais, maquinário a mais, algo do tipo. E entre várias outras coisas. Eu acho que, né, se alguém quiser complementar aí também, eu acho que... Eu vejo tudo isso que o professor Bruno comentou como indispensável para um crescimento virtuoso de uma empresa, para umas finanças pessoais virtuosas, onde a pessoa ali consegue se manter com o que ganha. E são coisas muito simples. Eu sempre falo que tudo é simples. Simples não significa dizer que você não tenha que se planejar, se organizar, que tenha todo um trabalho envolvendo. Agora, só fazendo um adendo ao que o Gabriel comentou, planejamento financeiro, para mim, é a principal ferramenta de controle de uma empresa. E também, para mim, é uma das principais ferramentas de redução de risco de um empreendimento, seja pessoa física, pessoa jurídica, seja um negócio pequeno ou um negócio grande. Quando você se planeja, você se antecipa a tendências. E ao se antecipar a tendências, você tende a reduzir o risco inerente do teu negócio. Você tende a reduzir o risco não sistemático do teu negócio. E isso é plausível, isso é virtuoso, isso é a coisa mais, diria, confortável que tem para o empresário, é quando ele consegue antecipar tendências. Onde ele então passa a ser o ator principal daquela peça. Ele passa a ter um poder de negociação muito maior. Ele aumenta o seu poder de barganha, seja com o cliente, seja com o fornecedor. Então ele faz todo esse processo de alavancagem financeira, operacional, de uma forma muito consciente. Porque ele utilizou dessas premissas que o professor Bruno aqui colocou, e ele consegue então ter clareza. Esse aqui tem que ir para o lado esquerdo, não, esse aqui tem que ir para o lado direito, e ele será muito difícil de alguém induzi-lo a erro. Porque nós sabemos que no dia a dia você tem um fornecedor que quer bater meta. Aí te liga, tô com um lote aqui especial, professor Bruno, maravilhoso. Aí você fala assim, deixa eu dar uma olhada. Aí você vai lá no seu planejamento, Gabriel, que você falou sobre o follow-up, o acompanhamento, você vai ver, não, meu amigo, muito obrigado. Você fez essa análise do Felipe, não, muito obrigado. Ou então você fala, não, beleza, é isso que você está falando, faz sentido para o meu business, porque você tem clareza. O planejamento financeiro te traz clareza do que você tem que fazer, quais são os passos que você tem que dar. E com isso você reduz o seu risco. Quando você não se planeja, você vai na intuição, no feeling, que muitos falam, não, eu tenho um feeling muito bom. E aí, quando você vai no feeling, Felipe, você fica muito suscetível a erro. E aí você aumenta o risco do negócio. O risco de você não dar certo naquele empreendimento. Então, o planejamento financeiro ele é uma ferramenta poderosíssima de controle e de redução de risco. Ao fazer isso, você enriquece. Quer enricar? Aumenta o seu controle. É o controle que te faz enricar. Porque se você é uma pessoa controlada, você vai crescer cada vez mais. Você vai saber a hora de expandir. Sim. Você vai saber a hora que não é o momento de expandir. É óbvio que a gente está falando aqui tudo dentro de uma ótica de temperatura e pressão ideais. Uhum. Pode ser que uma coisa ou outra saia. Não estou dizendo que o planejamento financeiro é algo estático, aquilo é como se fosse um escudo protetor e que nada vai lhe atingir. Sim. Mas você mitiga consideravelmente os riscos do teu empreendimento. Sobretudo de questões externas
e bem como te faz analisar de uma forma mais clara quais são os problemas internos que você pode resolver internamente. Entendeu? Tomar decisões. Vale a pena eu antecipar cartão? Vale. No meu caso, vale. Talvez no caso do professor Felipe não vale a pena antecipar, porque para ele esses juros é algo que vai impactar lá no resultado dele, porque ele tem uma margem muito pequena. Então, enfim, eu acredito que o planejamento financeiro é algo que todos devem fazer, especialmente quem está começando. Exato. Para ele começar com um negócio no trilho, né, professor? Sem descarrilhar. Não, e dando um exemplo assim rapidinho, mas algo que aconteceu, por exemplo, comigo. Eu tinha um hábito de guardar as coisas de limpeza lá em casa em um lugar específico da despensa que não era muito visível. E comecei a toda vez que eu ia, às vezes, no mercado, comprar alguma coisa no feeling, porque eu não estava vendo aquilo ali, não estava, né, aos olhos ali. E aí eu comprava um detergente. Vou comprar um detergente, porque eu acho que não tem. Vou comprar não sei o quê, porque eu acho que não tem. Um dia eu falei, cara, não tá ruim aqui esse lugar que tá aqui, minha dispensa dos produtos de limpeza não tá legal. Vou dar uma geral. Quando eu fui ver, eu tinha tanto detergente, eu tinha tanta coisa. Começou até a vender detergente. Meu Deus, por que eu comprei isso tudo? Mas porque eu não tava vendo, não tava acompanhando. Planejamento é a mesma coisa. Às vezes a gente vai no feeling e acha que, opa, eu preciso disso, isso aqui faz sentido. Mas se você não está olhando, se você não está acompanhando, provavelmente você está tomando decisões erradas. Então, que fique a lição do detergente aí. Essa do detergente é boa. Tem que estar enxergando sempre a dispensa aberta, né? Vamos dizer assim, né? Exato. E o planejamento financeiro, ele descortina toda essa realidade sua, Sim. Só que muitos não querem enxergar. Por isso a gente fala assim, eu não quero saber nada financeiro, porque ele não quer enxergar. E eu sempre ouço alguns empresários dizerem assim, não tem como brigar com os números, né? É isso. Quando o número tá ali certinho, bonitinho, não tem como você brigar com o número. Aí é indiscutível. É indiscutível, né? Então muitos não querem enxergar essa realidade e aí entra numa questão de resistência, que a gente talvez seria uma outra pauta aqui, que como trabalhar isso na cabeça das pessoas, de trabalhar com o ego, com a vaidade, com outras questões, porque você está mostrando. Sim. Quantas vezes eu, na condição de consultor, já mostrei para um empresário que aquelas decisões não estavam sendo acertadas do ponto de vista empresarial, mas ele, por uma questão de entender que na convicção dele sim, porque ele já estava no segmento há muitos anos e que ia dar certo, e às vezes, na verdade, na maioria das vezes não dá certo. Então, assim, convencer esse empresário é algo que é um desafio. Quando eu falo convencer, não a gente convencer alguém, mas a pessoa se convencer que ela está errada. Eu acredito que esse é um desafio muito, 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 assim, eu diria, hercúleo para as pessoas. De um modo geral, a gente tem essa dificuldade de aceitar a correção. Sim. Né, de aceitar a correção. Então, a gente às vezes não quer enxergar. Não, eu estou fazendo errado, mas não quero nem pensar que eu estou fazendo errado. Exato. Né? Então, essa conscientização, acho que as pessoas precisam fazer uma autoanálise. Isso é um princípio de humildade. Falar, cara, eu preciso de ajuda. Se você não sabe, peça ajuda. Se você não pode investir numa ajuda profissional, aí, como o professor Bruno falou, hoje nós temos vários conteúdos ricos na internet, embora não tenha ali uma riqueza de detalhes, mas você consegue ainda assim se nortear a partir de pequenos vídeos, de pequenos cursos gratuitos, né? Eu diria assim, é o que está aí disponível organicamente para você. Exato. Mas nunca se coloque na função de que você já sabe tudo, que o seu planejamento ele é maravilhoso e que as decisões que você está tomando na sua empresa são as melhores possíveis a partir da sua ótica. Talvez a partir da sua ótica, sim. Mas será que a partir de uma ótica de mercado as suas decisões realmente estão sendo bem tomadas? Suas decisões estão sendo decisões que vão fazer com que o seu negócio seja longevo, tenha continuidade? Então, acredito que são perguntas que a gente precisa responder. E já caminhando para o nosso encerramento, né? Mas antes de encerrarmos, Bruno, eu gostaria que você desse 3 dicas para o nosso ouvinte, essenciais para melhorar ou para que ele comece a fazer esse planejamento financeiro. As 3 dicas assim que são indispensáveis para que ele comece a mapear o melhor que ele já construiu. Tá. Primeiro, eu diria que essa questão da conscientização é você saber que, por tudo que a gente falou aqui, que o planejamento financeiro, você realmente aceitar isso, que ele é indispensável para a sua empresa, que ele é algo que vai te nortear, que ele é algo que vai te trazer, né, essa questão do rumo que você está tomando, da prestação de contas que você vai estar fazendo para você mesmo, e que isso muitas vezes vai te evitar de, né, tomar decisões ruins. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo é, faça. Né? Faça. Não adianta você saber isso, né? Como eu estava conversando com o Felipe no início, né? Muitas vezes a pessoa ela sabe que é importante, né? Que é
realmente algo assim fundamental, mas ela não faz. E aí? Não adianta nada. Então, assim, faça. Acredite que aquilo ali vai ter um resultado. E eu acho que ao fazer, você vai ganhando também a expertise de qual vai ser a melhor forma de fazer. O que faz mais sentido para o seu negócio? Às vezes, para o seu negócio, não faz sentido ter um planejamento tão minucioso, elaborado. Talvez não seja aquele momento ainda. Mas você precisa ter alguma coisa. Você precisa ter um norte, você precisa ter algo para te ajudar. Então, eu acho que é isso. E a terceira, e eu acho que muito nessa linha também, seria não apenas saiba e não apenas faça, mas utilize. Não seja uma peça de ficção. Não seja algo que está ali e acabou. Não. Revisite, acompanhe, utilize ele para o seu negócio. Senão, em vez de uma ferramenta para o seu negócio, ele vai virar uma peça de decoração, que vai te dar, inclusive, muito trabalho. Né? Então, não vale a pena. Eu diria que é isso. Se você ainda tem dúvidas do quanto que isso aqui é importante, pode ir para o YouTube, pode ir para outras mídias e veja o quanto que pessoas, né, consultores, empresários falam, né, da importância de um planejamento financeiro para o seu negócio. Então, se a gente ainda não te convenceu, continue pesquisando sobre o tema que você vai ser convencido, com certeza. E você, Felipe, como estrategista empresarial, quais dicas valiosas você deixa para o nosso público no final desse podcast? Acho que o ponto muito importante assim é colocar em prática. Eu não sei nada, põe em prática o que você sabe. Porque, principalmente nessa área financeira, o Bruno pode me corrigir aí, eu acho que as pessoas ficam esperando assim, um momento perfeito para fazer isso, fazer um negócio muito elaborado e não faz o básico. Põe em prática, faz o básico. Senhora, se você fizer o básico que a gente falou aqui hoje, já vai ser uma grande mudança, não é verdade, Bruno? Com certeza. Vai lá, quantos por cento de empresário não faz o básico que a gente falou aqui hoje? Cara, não sei nem a conta, mas é muita gente. É a grande maioria, né? Sim. Então, para mim, esse é o ponto principal. Faz o básico. Você não precisa esperar um momento perfeito, não precisa esperar contratar uma grande consultoria, trazer um grande consultor. Faz o básico. Se você fizer o básico bem feito, já vai ser um grande diferencial dentre muitos empresários do mercado. Concordo. É começar, sair da inércia, né? Sair da inércia. É igual você falou da academia, né? Vou pra academia segunda-feira. Essa segunda nunca chega, Nunca né? chega. Sempre é na segunda. Segunda nunca chega. Ou às vezes vai só na segunda, depois nunca mais, né? Aí o cara começa a fazer o planejamento, larga lá, não mexe mais nunca. Né? Ou então o pessoal vai na academia e fala, não, fui, mas foi lá só perguntar o preço. Aí mas eu fui pra academia. Então eu diria, faça o básico, comece pelo básico. Teve dificuldade? Aí sim, acho que você pode lançar mão de profissionais. Se você já tem um capital para investir e considerou lá no seu planejamento, no seu investimento, uma consultoria de X horas, contrate um profissional, professor Bruno, professor Felipe, contrate uma pessoa que você possa ter algumas dicas. Se você tem realmente dificuldade para lidar com finanças, aí sim, eu diria que você deveria realmente pedir ajuda. Não sei como começar, não tenho nenhuma condição de fazer isso, nem o básico do básico eu sei fazer. Então aí talvez você seja a pessoa que esteja na condição de ter uma ajuda profissional desde o início. Tem pessoas que são fantásticas em outras áreas, mas que não têm nenhum tipo de expertise nessa questão financeira. E eu entendo isso, compreendo. Isso não é defeito e não é um bicho de 7 cabeças. Você tem hoje profissionais que podem te assistir, te ajudar a dar os primeiros passos. E talvez depois, te dando esse direcionamento, você mesmo vai chegar à conclusão que pode tocar, né, aquele planejamento a partir daquilo que o seu consultor de confiança te indicou. Então, mas não deixe de iniciar, não deixe de startar, seja por você mesmo ou por meio de uma ajuda profissional. Mas faça. Se você quer ter algo realmente bem estruturado, faça. Faça e o simples é a melhor coisa. O feijãozinho com arroz, muitas vezes, na maioria das vezes, salva vidas, viu? É verdade. Então é isso, pessoal. E é isso. Gostaria de agradecer, viu, Bruno, a sua participação. Tenho certeza que foi um conteúdo riquíssimo para o nosso ouvinte e para todo mundo que aqui está. Né? Ficou clara a importância na tomada de decisão, planejamento financeiro. Né? E é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, nos siga nas nossas redes sociais. Mande esse vídeo para um amigo seu que está iniciando um negócio ou que está pensando em montar um planejamento financeiro. Ainda dá tempo dele montar, já é de 2025. Né? Se inscreva no nosso canal
E até o próximo podcast. Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, porque lá a gente vai publicar os próximos podcasts que a gente vai fazer e as outras pessoas que vamos trazer aqui renomadas dentro do mundo do empreendedorismo e dos negócios. Então, um grande abraço e até mais. Até breve. Valeu. Valeu.